Dá um toque quando for. Boa noite, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente aí na sua casa, no seu lar. Eu quero pedir licença para estar entrando aí na sua casa, tá bom? Eu gostaria de iniciar o nosso culto dessa noite, abrindo a Bíblia e lendo um versículo lá em Atos, capítulo 2, versículo 2. Chama o pessoal aí, eu sei que todo mundo aí está nos afazeres, às vezes está fazendo janta, alguma coisa, chama aí o pessoal para acompanhar aí com a gente. Então vamos ler lá, Atos, capítulo 2, versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados. Eu não sei qual a sua expectativa para acompanhar o culto dessa noite, mas pode ser que seja hoje, de repente, de uma forma inesperada, o Espírito Santo do Senhor tome a sua vida, tome a sua casa, onde você está reunido nessa noite. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele ama demais a sua vida, e é esse o motivo que nós estamos aqui, é porque amamos a Ele, é porque dEle, é por Ele, para Ele são todas as coisas, e aumente a sua expectativa, porque talvez seja hoje que o Espírito Santo de Deus vai tomar a sua vida e a sua casa, amém? Teu Espírito me revela
eu sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender, e no meu coração carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão, um mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. E sou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó, poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar, pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim, pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem, porque me amas. E tudo que é em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar, porque eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Eu te amo. Sim, eu te amo. Eu te amo. Nada é impossível para ti. Nada é
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma cava, um pouco de vinho. Ele me deu unção, casado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Aleluia, glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós reconhecemos o Senhor como único, suficiente Salvador das nossas vidas. E não há, Senhor, nenhum lugar que nós podemos ir, Senhor, onde nós podemos nos afastar da sua presença, Senhor. Se no fundo do mar nós iremos, Senhor, ainda assim o Senhor está lá. Se nós subirmos, Senhor, nos mais altos montes, o Senhor ainda está lá. O Senhor é um Deus onisciente, o Senhor é um Deus onipresente, e o Senhor está conosco na nossa casa, o Senhor está conosco aqui. Não há para onde nós iremos, Senhor, não há como fugir da sua presença, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos deliciar com a sua presença, nós queremos nos alegrar com a sua presença, nós queremos valorizar a sua presença, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por o Senhor sempre nos visitar constantemente, obrigado por cada músico, cada ministro de louvor aqui dessa igreja, obrigado por essas portas, Senhor, que se abrem para a propagação do Teu Evangelho. Obrigado, Deus, nós te agradecemos a liberdade que nós temos, Senhor, de poder te cultuar, de poder dizer que o Senhor é o Senhor, de poder dizer que o Senhor é o Rei, de poder dizer que o Senhor controla as nossas vidas, que o Senhor comanda, e de poder dizer que o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por essa liberdade. Jesus, nos ajuda, Deus, a corresponder a esse amor tão grande que o Senhor tem por nós, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém. Nós já oramos e eu queria orar mais uma vez. Que bênção. Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus que nos surpreende. Glória a Deus, porque o Senhor, de repente, Ele nos incendeia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que é de fé em fé e glória em glória, e de repente Ele vem com a sua glória. Nós queremos louvar ao Senhor por isso. Pai amado, no nome de Jesus, nós vamos aqui, Senhor, ler e meditar na sua palavra, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, usa-me, Senhor, como instrumento nas suas mãos, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer, Deus, em nome de Jesus, Deus. Toca no mais íntimo dos corações agora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que toda palavra aqui ministrada, Senhor, possa cair numa terra boa e possa dar frutos, e frutos, Senhor, dignos de arrependimento, Senhor. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor merece, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a corresponder a todo esse amor imenso que o Senhor tem por nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na semana passada, nós falamos o tema da pregação da semana passada foi uma doença chamada pecado. E nós falamos um pouquinho, sobre qual é o remédio dessa doença, que é o arrependimento, e qual a cura dessa doença, que é o Senhor Jesus. E tudo isso que Deus fez, e foi por amor a mim e por amor a você. E hoje eu vou falar do amor de Deus. Hoje eu quero falar um pouco do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o centro do Evangelho, que são as boas novas, que há perdão pelos nossos pecados, que nós podemos nos relacionar com o Deus que criou o universo, e tudo isso foi graças ao sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria falar um pouco desse sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no profeta Isaías 53. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 53. E na semana passada nós finalizamos que o
pecado, a palavra pecado vem de errar o alvo. Todos os dias nós erramos o alvo, em palavras, em ações, em pensamentos. Então por isso todos os dias nós precisamos voltar para Ele. E algo que eu nem tinha planejado e que foi algo que Deus me falou no momento da pregação, na semana passada, quando eu estava ministrando, é que nós precisamos voltar para Ele, mas vai haver um tempo que nós não vamos precisar voltar para Ele, porque nós estaremos com Ele no céu. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos constantemente voltar para Ele. E eu hoje te convido a conhecer um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós. Eu sei que muitos de nós já conhecemos esse texto, já conhecemos a maioria dos versículos que eu vou citar aqui, mas hoje eu quero te lembrar o que Jesus fez por você, o amor que Ele derramou sobre a sua vida. Vamos lá, Isaías 53, versículo 5, começa assim. Eu vou pegar esse pedaço, eu tentei resumir um pouco, porque eu vou trabalhar vários textos aqui, então para a gente não ficar também se alongando demais. Então vamos lá. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Ele foi afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficava calado. Ele não abriu a boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora ele não tivesse cometido violência alguma, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe dei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os desposos com suas fortes. E ele dividirá os desposos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado ante os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Então na semana passada nós falamos de uma doença chamada pecado, e Jesus veio para curar essa doença chamada pecado, que eu e você não poderíamos resolver. E aí eu quero continuar um pouco, e eu quero falar um pouco do relacionamento que nós temos com Deus. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João. João 12. João 12. Amém? Então nós lemos um pouco daquilo que Jesus fez por nós. E então eu quero te convidar a abrir comigo lá em João 12. E antes de abrirmos a João 12, versículo 32. João 12, 32. Eu queria te fazer uma pergunta. Um relacionamento, como que ele começa um relacionamento? O pessoal que está aqui com a gente aqui no culto aqui. Como que começa um relacionamento? E eu estou falando um relacionamento homem e mulher, tá? Como começa um relacionamento? Como que vocês acham que começa? Amizade. Isso. O que mais? Começa numa amizade? Será que a primeira coisa é a amizade? Tá, vamos lá. Depois é a paquera.
Será que é depois que a paquera? Vamos lá. Ou começa de repente num olhar e tal? Hã? Eu vou falar um pouquinho de relacionamento e não é via de regra, tá? Não é via de regra. Eu vou falar um pouco do... O meu relacionamento começou numa amizade também, tá? Começou numa amizade. Mas muitos relacionamentos não começam numa amizade. Como que começa? Primeiro você dá aquela bizu, né? Dá aquela olhada e tal. Aí tem aquela troca de olhares. E aí tem uma coisa que às vezes gera em nós, que é a atração. Certo? E aí você se sente atraído pela pessoa. E muitas vezes você se sente atraído, às vezes pelas características físicas, ou por você ter uma amizade. E aí você vai vendo as qualidades da pessoa e você fala, nossa, que pessoa legal, poxa, que da hora. E o meu relacionamento começou assim, eu tinha uma amizade, e aí eu comecei a me sentir, de repente, atraído, né? Já contaram testemunho aqui, da Graça já contou o testemunho várias vezes, então eu não vou repetir aqui, tá? Mas teve uma atração, óbvio que teve uma atração. E eu vou falar um pouco sobre iniciando um relacionamento com Deus. Como que inicia o nosso relacionamento com Deus, né? Será que isso parte de nós? Como que é? E eu quero ler um versículo com você, na verdade são 2, que é João, capítulo 12, versículo 32 e 33. Mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Amém? Então, quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim. Então, o que foi a cruz? Alguém conhece? Alguém já viu um imã? Como que é um imã? Um imã, você chega perto de um objeto metálico, ele é atraído. E se nós estamos aqui hoje, se você está vendo essa live hoje, é porque Cristo nos atraiu para Ele. E como que Cristo nos atraiu para Ele? Foi através da sua morte, a morte na cruz. Foi através da sua morte que Ele nos atraiu. Então, o relacionamento que nós iniciamos com Deus, a iniciativa foi totalmente de Deus. Ele se dispôs a morrer na cruz, Ele se dispôs a ser esmagado, a tomar as nossas enfermidades, Ele se dispôs a, como uma ovelha muda, se entregar no matadouro, como nós lemos aqui no Evangelho, no profeta Isaías. Tá, legal. Então, um relacionamento, muitas vezes ele começa numa amizade, essa amizade tem uma atração, as qualidades, e nós nos sentimos atraídos. E com Deus é muito parecido, né? Com Jesus é parecido também. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos que não há como, assim como nós cantamos, para onde eu irei, eu não tenho para onde voltar, só tenho você, Deus. Como nós entendemos que não tem como a gente ter uma vida sem Cristo, porque não tem como a gente viver de forma pecaminosa, porque o pecado ele traz uma culpa, o pecado ele traz um sentimento ruim para as nossas vidas, né? E como a gente, voltando lá, semana passada, o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. Então Cristo morreu por nós. Então quando nós começamos a entender esse amor de Deus por nós, porque até na semana passada nós falamos que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é a propiciação? Toda a ira de Deus, porque o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Então toda a ira de Deus foi derramada sobre a vida de Jesus ali na cruz do Calvário. E aí quando nós começamos a entender esse amor, nós começamos a nos sentir atraídos. E aí começa a acontecer uma outra coisa. Começa a acontecer algo dentro de nós diferente. A gente não começa a ser só atraído. E eu quero ler com você lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo
todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então algo começa a acontecer com nós, nós começamos a ser atraídos pelo Senhor, e aquilo começa a nos constranger. É como se nós começássemos a nos ver realmente quem nós somos no espelho. E aí nós começamos a ver, e aquilo começa a mexer dentro de nós, e nós começamos a ser constrangidos a buscarmos mais o Senhor. Então você é atraído pelo sacrifício de Jesus, e depois você começa a se constranger. E um dos sinais de quando nós começamos a não estar fazendo mais a vontade de Deus, é que o amor de Cristo passa a não nos constranger mais, passa a já não ter mais importância. Então começa a não ter mais importância se relacionar com Deus, começa a não ter mais importância orar, começa a não ter mais importância ler a Bíblia, começa a não ter mais importância falar de Jesus, começa a não ter mais importância se as pessoas estão sofrendo, se as pessoas estão passando por dificuldades. Então isso começa a não nos constranger mais. Mas quando nós somos atraídos para o Senhor Jesus, e isso começa a nos constranger, então nós começamos a entender o amor de Deus por nós, e nós começamos a ser levados a amar as pessoas. Se nós lemos aqui no versículo 21 do mesmo capítulo, 2 Coríntios 5, 21, fala que Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele se tornássemos a justiça de Deus. Cristo era o único que era inteiramente justo, e ele tomou sobre si todo o nosso pecado, e ele suportou todo o castigo que nós merecíamos. Isso não era para o Senhor. E quando nós entendemos essa mensagem, não tem outra situação, não tem outra opção se não ser nos dobrar a esse Deus e entregar o controle da nossa vida para Ele, porque Ele nos atrai e Ele nos constrange de tal forma que nos leva a nos entregar para Ele também. Jesus, Ele provou seu amor por nós como talvez nenhuma outra pessoa provaria, porque talvez nós ousaríamos morrer por alguém que era justo, talvez nós ousaríamos morrer por alguém que era inocente, talvez nós ousaríamos morrer por alguém que nós amamos muito, talvez a minha esposa, talvez o meu filho, o meu pai, a minha mãe. Mas Cristo morreu por nós, nós sendo inimigos de Deus, e nele estava ministrado o ministério da reconciliação. Somente através da vida de Cristo é que nós podemos nos reconciliar com Deus. E aí nós começamos a entender, Jesus Cristo ele não sofreu apenas de forma física, mas ele sofreu também a questão espiritual. E vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar de Jesus. Onde Jesus estava? Quem está aqui comigo aqui? Onde Jesus estava? Quem está no culto aqui comigo aqui na igreja? Onde Jesus estava? Onde Jesus estava? Quando antes dele, eu vou mudar a pergunta, que acho que foi meio ruim a pergunta. Gustavo fez uma cara aqui, como assim? Antes de Jesus nascer, onde ele estava? Estava no céu, ok? Jesus estava no céu. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Existe um lugar melhor do que o céu? Não existe nenhum lugar melhor que o céu. Então Jesus deixou aquilo que tinha de melhor. Ele estava no melhor lugar. Com certeza algum de nós aqui já fez uma viagem e foi para algum lugar, uma praia, algum lugar top, e falou assim: nossa, eu gostaria muito de morar aqui, né? Eu gostaria muito de ficar aqui, ou sei lá, nossa, quão bonito é esse lugar. E com certeza você ficou espantado, extasiado com aquele lugar, ou com alguma situação. E Jesus, ele não se importou se ele estava no céu, ele decidiu. E lá em Filipenses 2, eu quero te convidar a abrir comigo também lá. Hoje a gente vai abrir bastante, hein? Filipenses 2. Filipenses 2,
versículo 5. Diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou igual a Deus, que era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então não tinha um lugar melhor para estar que fosse o céu. Deus, ele tinha todo o poder, Jesus tinha todo o poder, toda a autoridade, ele tem ainda todo o poder, toda a autoridade, e ele decidiu se esvaziar, se humilhar, ser servo e morrer uma morte terrível. Tudo isso porque ele me amou, ele te amou, mesmo antes mesmo de nós amarmos a ele, ele nos amou primeiro. Então eu queria te fazer uma pergunta, mais uma pergunta. Estou questionador hoje. Mas antes de fazer essa pergunta, eu quero te convidar a ler mais um texto comigo. Está lá em Efésios. Efésios 3. Efésios 6. Então tá, nós vemos aqui em Isaías 53 que Jesus, ele foi castigado, que ele sofreu demais na cruz. Se a gente vê o relato também da crucificação, nós vamos ver todo o sofrimento, nós vamos ver que foi colocado nele uma coroa de espinhos, nós vamos ver que ele foi chicoteado, nós vamos ver que ele foi pregado no madeiro, o sangue dele foi derramado na cruz, nós vamos ver que ele sentiu algo que ele nunca sentiu antes, que ele sentiu por estar ali, todo o pecado nele, ele, Deus meu, porque se me desamparasse, porque todo o tempo ele sempre sentiu a presença do Pai, ele sempre estava em comunhão com o Pai. Tudo isso a gente viu e a gente conhece através da palavra, todo o sofrimento de Cristo. E esse sofrimento de Cristo, todo aquilo que ele fez para nos atrair, para que nós pudéssemos ser constrangidos por ele. E eu queria abrir lá em Efésios, como eu falei para vocês, e fazer uma pergunta. Depois que a gente lê. Então, Efésios 16. Paulo, ele ora pelos santos. E ele fala assim, ó: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Cara, a nossa mente, ela não consegue compreender, por mais que a gente saiba que Jesus, ele sofreu demais por nós, por mais que a gente saiba que ele foi esmagado, moído por nossa causa, a nossa mente, ela não consegue compreender o amor de Deus por nós. E Paulo, ele ora nesse sentido, que nós possamos compreender
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Eu não sei como está o seu coração nesse momento. Muitos de nós estamos preocupados com toda a situação que está acontecendo. Alguns de nós estão tristes por tudo aquilo que está acontecendo. Outros estão com medo de pegar o coronavírus. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que Ele te ama. Existe um Deus que está cuidando de você. E existe um Deus que quer que você conheça a largura, o comprimento e a profundidade do amor que Ele tem por você. Ele não teria enviado o seu Filho ao mundo, Ele não teria feito o Filho dele passar por tamanho sofrimento e dor, Ele não teria permitido que o Filho dele fosse tão humilhado, se Ele não amasse você como ninguém te amou, como ninguém jamais vai te amar. Esse Deus, Ele te ama de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa mente ela não consegue compreender. Então a minha oração, assim como Paulo orou, é para que você entenda, compreenda pelo menos uma parte, o amor de Deus por você. Deus me deu um privilégio muito grande, que é o privilégio de ser pai. E eu tinha uma noção do amor de Deus por mim, porque esse amor me constrangeu e me levou a aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E esse amor me constrange praticamente todos os dias para que eu venha orar, ler a Bíblia, me confessar. E muitas vezes quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, de orar, às vezes eu oro para Deus e falo: Deus, gera em mim a vontade de ler a Bíblia, de orar, de pedir perdão pelos meus pecados. Deus, revela os meus pecados para que eu possa te pedir perdão. Porque muitas vezes a gente, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente não quer orar, não quer ler a Bíblia, muitas vezes a gente não quer pedir perdão para Deus, mas muitas vezes tem sido essa a minha oração, para Deus fazer isso na minha vida, me gerar esse desejo de orar, de ler a Bíblia, de pedir perdão, de ter íntima compaixão pelos perdidos. E eu comecei a entender um pouco melhor o amor que Deus tem por mim, depois que eu fui pai, porque o jeito com que o meu filho me olha é uma forma com que ninguém me olhou e jamais vai me olhar. É uma admiração, é um amor, e às vezes ele faz as coisas, e ele vem, me pega pela mão, e ele: vem papai, vem, e sabe, e eu acho que é por isso que Deus fala que: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Porque esse amor que o meu filho tem por mim me revela o como Deus me ama. Sabe, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cheia de podridão, pecador, faço um monte de coisas. Mas o olhar que o meu filho tem para mim é um olhar de amor, é um olhar de admiração. Eu sinto que eu sou como se fosse o herói para ele. E esse é o olhar, eu creio que esse é o olhar de Deus para nós. Não que nós sejamos o herói de Deus, mas quando nós fazemos algo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele olha para nós como se, nossa, uau! Como se fosse a coisa mais impressionante do mundo, porque Ele sabe o quão fraco e quão frágeis nós somos. E quando nós entendemos esse amor imenso que Jesus tem por nós, não tem outra atitude senão ser nos constranger, senão ser falar como Pedro falou: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, essa noite, respondendo a pergunta do Vinícius no início, eu vou chamar o louvor para cantar. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. E eu queria orar por você que está me ouvindo.
Senhor Jesus, é no Teu nome que nós estamos aqui, Senhor. Pai, eu não compreendo esse amor tão grande que o Senhor tem por mim. Eu acho que a mente humana ela não é capaz de compreender esse amor, Senhor. Mas Deus, eu te peço que, segundo a sua vontade, o Senhor venha revelar esse amor para cada um de nós. Para cada um que está me ouvindo, para cada um que está aqui. E também, Senhor, para aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, Senhor. Seja pela limitação da internet, seja porque não se dispuseram a estar aqui conosco, ou porque estão fazendo outra coisa, Deus, em nome de Jesus. Que possamos compreender esse amor, Senhor, imenso, que o Senhor tem por nós, ó Pai. Que não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, Senhor. Pai, eu não sei, Senhor, o que é isso, Pai. Eu não imagino o meu filho morrer de forma injusta, por injusto, Senhor. Eu não imagino quão grande foi o seu sofrimento, eu não imagino quão grande foi o sofrimento do seu filho. Porque não foi só a questão física, Deus, mas tinha toda uma guerra espiritual, todos os pecados da humanidade, do passado, presente e do futuro, estavam sobre Jesus ali na cruz do Calvário. Aquela cruz, ela pesava muito mais do que o madeiro, Senhor. Aquela cruz pesava muito mais, Senhor. E tudo isso foi por nos amar, Senhor. Deus, não nos deixe esquecer, Senhor, desse amor que o Senhor tem por nós, Senhor. Em nome de Jesus, todos os dias que o seu Espírito Santo venha nos constranger e venha nos revelar a altura, a largura e a profundidade do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, nunca nos deixe esquecer desse amor infinito que o Senhor tem por nós. E se você hoje que me ouve nessa noite não se entregou a esse amor, eu te convido a se entregar para esse amor imenso, esse amor infinito que é Jesus. Jesus, entrega a sua vida para Ele, confia nele e o mais Ele fará. Se você não sabe orar, se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, peça a Ele, que Ele vai te revelar por onde começar. Mas não perca essa oportunidade, não perca essa oportunidade de se sentir amado pelo Criador do Universo. Não perca essa oportunidade no nome de Jesus, de sentir o amor do Senhor. Em nome de Jesus, sinta toda a alegria, sinta toda a paz que esse amor traz para você nessa hora. E se entrega, dobre os seus joelhos, faça como quiser, mas não deixe essa oportunidade passar. Em nome de Jesus, se entrega para Ele, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele nunca vai deixar de te amar, Ele nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você nos momentos de alegria, Ele vai estar com você nos momentos de tristeza, Ele vai estar com você em meio às guerras, Ele vai estar com você em meio à doença, Ele vai estar com você quando você não quiser a Ele vai sempre estar com você. Mas para que Ele possa estar com você na sua plenitude, você precisa abrir o seu coração, porque hoje Ele está à porta e Ele bate no seu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai ceiar com você, Ele vai estar com você em tudo que você fizer. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Aleluia. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e
tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo és santo, só tu és santo, e não há outro nome, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, graças a Deus. Quero te agradecer por ter ficado com a gente aí na live, todos aqueles que estiveram conosco, todos aqueles também que não puderam estar conosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos vivendo um desafio. Acho que nenhum de nós aqui viveu uma situação como essa, né? Nenhum de nós. E nós estamos tentando nos reinventar cada dia. E eu quero te agradecer por estar junto com a gente. Nós ainda estamos aprendendo com essa situação ainda. E se Deus quiser, culto após culto vai ser melhor do que o outro, porque nós vamos aprender no nome de Jesus, tá bom? Eu queria mandar um abraço para você que está na sua casa. Sinta-se abraçado. Eu quero mandar um abraço também porque eu prometi para 2 jovens aqui, 2 adolescentes aqui da igreja, o Pedro e o João. Se vocês não estiverem com a gente aí, eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Que eu prometi para vocês que ia mandar um abraço para vocês no culto. E vocês falaram, não, eu vou acompanhar. Então eu quero mandar um abraço para vocês. Hoje eu estive visitando eles lá.
Que Deus possa abençoar a casa desses 2 meninos aí, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser tomados por Deus. E não somente eles, que toda a nossa juventude possa ser tomada pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser incendiados, que possamos incendiar esse bairro, essa cidade, essa nação. Aonde Deus quiser nos levar, nós iremos, em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos numa campanha também, Vai Ficar Tudo Bem. Então, o pastor tem divulgado as ações dessa campanha pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Esteja com a gente participando no nome de Jesus. Tem algumas restrições, né, para aqueles que são grupo de risco. Mas se você puder, vai lá, coloca sua máscara, esteja também junto com a gente. E seja a resposta de oração para a vida de algumas pessoas. Às vezes a gente quer que Deus nos responda, mas a gente muitas vezes não quer ser a resposta de oração para a vida das pessoas. E tem pessoas aí sedentas para ouvir uma palavra do Senhor, sedentas para conhecer esse Jesus que transformou a vida de todos nós que estamos aqui. Por isso, seja a resposta de oração de uma pessoa, amém? Em nome de Jesus, muito obrigado. Então vamos lá? 1, 2, 3, pra cima, aeronave! Tchau! Uou! Que me faz dizer